Me apaixonar por arte abstrata esse ano foi uma surpresa pra mim, porque normalmente quando você escuta sobre arte abstrata, é que é uma coisa que todo mundo pode fazer, então por que eu faria? Mas foi esse ano que eu descobri que todo mundo pode fazer. Por que todo mundo tá fazendo? Porque existe um lugar muito importante de honestidade que a arte abstrata propõe. É claro que cada artista produz arte abstrata de um jeito diferente. Eu quero mostrar como existem diferentes tipos de métodos e gêneros dentro da própria arte abstrata. Mas pra mim, a minha experiência esse ano foi reaprender o quanto eu gosto de pintar. Eu sempre fui apaixonada por arte em diferentes formas, pra mim foi sempre o audiovisual, então curtas, músicas, mas esse ano foi muito diferente porque eu aprendi o quanto eu poderia me dedicar em aprender a me expressar através de tinta. E foi o que fez toda a diferença, porque não só eu tirava tempo aleatórios durante o mês, mas eu coloquei na minha mente o desafio de toda semana, se não todo dia, sentar aqui nesse quartinho e começar a pintar. Foi realmente algo que me levou a pensar e a observar coisas que só a arte pode fazer. Porque o processo de pintar algo em silêncio, ou pintar algo com uma música que você tá escolhendo, te faz realmente prestar atenção no que você tá sentindo. E o que você tá sentindo é o que vai movendo você durante o dia. Então por que não prestar atenção e lidar com isso? E inclusive tratar a arte como uma parte de terapia. Parece que esse ano Deus escolheu fazer com que eu prestasse tanto atenção à arte visual e tirasse tanto tempo pra estudar e descobrir o que eu gosto de fazer e como fazer, que foi através de pinturas em que eu prestei atenção em coisas que eu precisava aprender. Porque o meu processo de pintura, na maior parte do tempo, foi simplesmente sentar no meu lugarzinho, começar a pintar sem nem pensar sobre o que é que eu tava pintando. E no final, quando eu vou escrever sobre, porque eu também gosto muito de juntar a escrita com a pintura, eu percebi o que é que tava tanto na minha mente, tanto no meu coração, e precisava ser expressado. Então, eu fui lidando com isso. Aos poucos, eu escolhi também começar a compartilhar com as pessoas. Então, por exemplo, se você quiser ir no meu Instagram, lá vai ter vários vídeos que eu compartilhei durante o ano do processo de cada uma dessas telas, ou pelo menos a maioria das telas. Fora o processo de tantas coisas boas no meio dessa interação entre a tela e o próprio artista, que sinceramente eu já acho bastante para ser relevante de você começar a pintar. Também existe o processo de compartilhar com as pessoas e começar a lidar com o fato de, será que eu vou atingir as pessoas? Será que pessoas vão sentir algo ou pensar sobre as telas? E aí você vai naquele ponto de, será que isso é importante? Será que isso deve mudar algo do que eu tô produzindo? Ou será que isso deve ser só uma coisa, parte do processo, mas não influenciar num todo? Essas questões são muito importantes e com certeza elas em si me levaram a pensar sobre, por exemplo, o quanto eu me importava com a opinião das pessoas e até que ponto isso é saudável ou não, o quanto eu me importava com realmente investigar o que eu tava dizendo nas telas, que ter trocado estar assistindo ou estar scrolling no seu celular por estar produzindo uma tela fez muita diferença na minha saúde mental. Esse vídeo não é inteiramente sobre isso, mas acho que faz parte da minha experiência, então pode ser que valha a pena compartilhar com vocês. Foi nesse período em que eu tava sempre voltando no trabalho, tirando tempo pra pintar, usando qualquer oportunidade que eu tinha durante a minha semana pra me dedicar. Foi em um desses dias, em uma dessas tardes, que eu descobri um sintoma muito forte da fibromialgia. Eu descobri a minha mão tremendo, e essa mão tremendo me levou a juntar todos os outros sintomas que eu já tava tendo e realmente ir pro médico e começar meu tratamento. Ter percebido isso enquanto eu tava pintando fez a diferença, porque talvez eu não estivesse prestando atenção nesse tipo de sintoma se eu não estivesse prestando atenção ao uso das minhas mãos enquanto eu tô produzindo. Não só isso, mas a arte ajudou muito no meu tratamento, que eu continuo, porque a fibromialgia se desenvolve, ainda há estudos sobre ela, mas se desenvolve por causa de estresse crônico. Com certeza, pintar arte abstrata é parte de uma terapia mesmo, e é muito bom poder simplesmente desestressar ali. Sem dúvida nenhuma, isso é parte do meu tratamento. Não é o meu tratamento inteiro, mas é algo que eu diria que é essencial. O motivo de ter escolhido arte abstrata, em vez de me aprofundar em outros tipos de estilos de arte, talvez realismo, ou impressionismo, ou surrealismo, simplesmente foi porque foi o espontâneo, foi o natural. Eu gosto muito de assistir e eu estudo outros tipos de arte, inclusive em 2025. A minha vontade é estudar outros tipos de arte pra saber o que talvez eu ainda não saiba, de gostos que eu ainda não saiba. Eu tenho muito interesse, como um dos que eu citei, em impressionismo. Eu acho muito legal a mistura do um tanto de abstrato com o realismo. Então esse é um dos meus focos pra 2025. Mas 2024 foi arte abstrata. Eu tenho um vídeo lá no Instagram que eu explico por que arte abstrata normalmente não é tão admirada pelas pessoas. Normalmente o que se pensa quando se vê um quadro de arte abstrata, ou nem se vê o quadro, mas se ouve a frase de que é uma arte abstrata, normalmente não são respostas muito boas, normalmente são críticas. E eu conversei sobre isso lá, mas de uma maneira bem resumida. Existem muitos tipos de arte abstrata, não existe só uma maneira de fazer. Eu acho interessante que você consegue ver isso dentro das minhas próprias telas. Por exemplo,
O estilo dessa arte é arte abstrata fluida, então ela é totalmente diferente dessa aqui, por exemplo, que é diferente dessa aqui. Você consegue entender por quê? Essa aqui é mais baseada em formas. Se você parar pra prestar atenção, tem retângulos, círculos. E eu gosto muito dessa aqui, porque é uma memória muito linda da minha lua de mel, que a gente foi num lugar que ensinava a pintar com spray, então foi muito divertido. E também, esse cordeiro que tá aqui é o cordeiro que eu tatuei. Enfim, eu amo muito essa tela. O estilo dessa aqui é um abstrato em que eu uso a técnica com os dedos e pincéis. Isso aqui me lembra muito uma tempestade. E como eu falei, eu já mostrei isso aqui, mas o nome desse estilo é abstrato fluido. Faz algum tempo em que eu não me debruço nesse tipo de arte, mas eu também gostava muito de pintar, escrever dentro do quadro. Essas telas que eu mostrei também são diferentes dessa. Sabe? Existem muitos tipos. E inclusive tem uma que é mais geométrica ainda. Gente, tem um cachorro aqui. Ela falou oi. Enfim, tem outros exemplos que eu poderia mostrar de como eu fui estudando diferentes tipos de arte abstrata no meu trabalho. Eu acho muito interessante como quando eu termino um quadro, dificilmente eu gosto muito do quadro. Agora que eu olho pra eles, principalmente agora que eles estão aqui nessa parede, eu consigo ver o quanto eles são especiais pra mim. Eu consigo enxergar valor na parte estética mesmo, mas também na parte do quanto eles contam uma história. Eu acabei de botar os quadros nesse estúdio aqui, nesse quartinho que a gente tem, mas normalmente eles ficam na minha cozinha, na minha sala. E, enfim, tá legal ver eles em um lugar diferente. Tem essa tela aqui também, que é vermelha e eu gosto muito dela. Tenho essas telas expostas aqui e, enfim. E eu tenho essas telas aqui, que são estudos de diferentes tipos de céu. E como eu falei, eu não tô presa só à arte abstrata. Eu gosto de estudar outras. E eu acho que aquela ali já é um reflexo disso, porque ali eu tava estudando luz e sombra, que são coisas que dificilmente são usadas na arte abstrata. Um dos assuntos que mais teve na minha cabeça quando eu decidi compartilhar as minhas telas na internet, enfim, chamar outras pessoas para as conversas do que cada tela trazia, é muito a pergunta de, será que eu tô trazendo algo relevante? Será que eu preciso trazer algo relevante? Porque o que começou a fazer cada tela é algo extremamente pessoal. É uma história pessoal, uma vontade pessoal. E será que vale a pena trazer isso para as pessoas? Eu acho que essa é uma pergunta que tem, às vezes, resposta, às vezes não. Eu nunca tenho noção se alguém vai realmente sentir algo, pensar algo quando vê ou lê a tela. Por ler, eu quero dizer, porque eu também escrevo algo relacionado à tela. E o que eu aprendi esse ano é que não é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é ser verdadeira. Eu, pessoalmente, vejo uma responsabilidade no que eu estou falando, então não é que existe 0% de cuidado nisso, existe um cuidado, mas eu não tenho como controlar como as pessoas vão receber ou se de fato alguém vai receber. Eu gosto muito de acompanhar outros artistas aqui na internet também, e isso é sempre uma conversa, né? Será que pessoas vão ver? Será que isso vai gerar números? Será que alguém vai estar interessado em encomendar algo? E eu acho que quando você entra em um momento de estar produzindo muito para outras pessoas, isso vira parte dos seus motivos para pintar. Mas, por exemplo, para mim, agora que eu faço isso agora de uma maneira mais terapêutica, e eu aceito encomendas desde já, mas não é como se eu fosse muito conhecida, enfim, coisas assim. Isso nem faz parte dos motivos pelo qual eu produzo as telas. E eu acho que o momento em que alguém decide comprar a sua arte ou interagir com a sua arte de alguma forma é porque a sua expressão honesta tocou em uma parte dela que também precisava ser, sabe, interagida, resolvida, compartilhada. E isso vale muito mais do que se encaixar em algum gênero de arte porque é o que vai ser mais vendido. Encaixar em algum gênero de assunto, porque é o que vai ser mais engajativo, que vai engajar mais. Enfim. Outra coisa que me veio à mente também é que, às vezes, o quadro vai ser bonito, esteticamente. E, normalmente, isso me importa muito pra mim. Em alguns outros momentos, eu só preciso tanto expressar algo que talvez eu não goste do final, de como a tela se tornou, mas valeu a pena ter expressado. Uma das telas que me faz pensar isso é uma tela que eu fiz enquanto eu tava lidando com os primeiros dias de um luto muito difícil. E eu não gosto muito dessa tela, mas eu tenho muito apreço por ela, porque eu precisava muito, de alguma forma, admitir os meus sentimentos. E isso nos traz a um assunto que eu acho que é o principal dentro da arte pra mim, é o quanto ser honesta nas minhas produções, ser honesta no que eu for falar, com palavras ou não, me leva a um lugar em que meu coração realmente tá aberto pra ser curado. Porque justamente a arte sendo esse lugar de liberdade, de poder ser falado coisas que normalmente não se falariam, como raiva, tristeza, ódio, inveja, todas as coisas que são ruins pra você mesmo e pros outros, eu, enquanto cristã, totalmente posso afirmar que é o lugar em que Jesus usa pra curar o meu coração, pra limpar o meu coração
justamente porque é onde eu descubro coisas que talvez eu não tivesse dado atenção antes. E não necessariamente as telas precisam, ou a arte de outras formas, precisa ser uma palestra em que as coisas já se mostram resolvidas. Uma palestra ou uma pregação, né? Eu acho que a arte é esse lugar em que você mostra o meio do caminho, em que as coisas não estão ainda solucionadas. E isso é a beleza. Eu acho muito lindo o quanto a arte traz beleza pra dor, beleza pro sofrimento. Consegue se conectar com as pessoas de uma maneira em que talvez a gente não soubesse como botar em palavras ou em tinta, mas alguém vai lá e faz por nós. Com certeza isso acontece comigo também, com os artistas que eu acompanho e com a arte que eu consumo. E é muito legal, muito divertido poder fazer parte disso, sem que eu nem estivesse planejando. É muito legal olhar agora, como eu falei no começo do vídeo, muito legal olhar agora no começo de 2025 e ver o quanto 2024 pra mim foi marcado por ter voltado a pintar e ter visto o quanto eu redescobri que eu amo arte abstrata. A minha vontade é compartilhar mais aqui do meu processo e também juntar isso com os vlogs, que é o principal aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você comenta o que você acha de arte abstrata e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Também tem outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. E enfim, muito obrigada por assistir. Até o próximo!